Maduro não vai ter muita saída, né? Se perder, né, essas eleições, ele, se ficar, vai ser preso, se fugir, vai ser preso, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas o que você tem de fresquinho aí para passar para a gente, Gerson? Então, olha só, eu tinha essa informação já do que circulava aqui nos Estados Unidos, mas eu já confirmei também com pessoas que estão lá na Venezuela. Os filhos do Maduro já deixaram o país. Então, os 3 filhos da esposa e o filho biológico dele já deixaram a Venezuela. O Maduro ele tem 3 aviões que estão à disposição dele exclusivos. Esses aviões, ele já posicionou em alguns locais, já estão com combustível, tripulação pronta, e existem 3 possibilidades levantadas pelo Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos. Primeira opção, óbvia, é aquela mais evidente, seria para Cuba, ele se refugiar em Cuba, mas isso não bate muito com o próprio estilo, né, dos dores que não vão querer ficar em Cuba. Hoje, Cuba passa por uma pobreza muito grande e não creio que essa seja realmente a opção. A segunda, que foi levantada pelo Serviço de Inteligência, seria uma escala de algum tempo na República Dominicana. Também não creio muito, porque há muita presença dos Estados Unidos ali na República Dominicana. Então, qual é a opção vencedora que todos estão apostando? É que Maduro já deslocou, inclusive, grande parte de recursos para lá. Há quem fale em 3 bilhões de dólares que já foram mandados antecipadamente para a Turquia. Veja que a Venezuela é um dos poucos países da América do Sul, se não o único, que tem voo direto para Ankara. E, na verdade, já há alguns meses o Serviço de Inteligência já havia monitorado e rastreado a um envio de ouro da Venezuela para a Turquia, e os próprios líderes dessa Revolução Bolivariana, vários deles já transferiram recursos para a Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, embora a Turquia seja um país europeu, esteja na OTAN, ela não integra a União Europeia, mas ela tem litígios ali de interesses, particularmente com Israel, que nós vamos abordar semana que vem, mas a Turquia ela é hostil à ideia de ter um tratado de extradição com os Estados Unidos. Então, é um local que o Maduro já preparou, ele fica na Europa, fica próximo até da Rússia, com quem ele tem bastante ligação também, e seria um local confortável. Por que eu falei da segunda-feira? Porque existem algumas possibilidades. Militares, inclusive o próprio ministro da Defesa, que é alguém odiado por grande parte dos militares, eu explico porque ele ficou todo esse período e ele não permitiu uma renovação natural. Ele foi fazendo as promoções políticas e realmente desvirtuou toda a cadeia, a política de pessoal das Forças Armadas. E ele não é alguém benquistos, porém, ele já se ofereceu, veja bem, já se ofereceu para a oposição para intermediar, ou seja, dizendo que as Forças Armadas respeitarão o resultado e não se colocarão contra a população. Não sabemos. Diosdado Cabello é outro que diz que morre, mas não sai da Venezuela. Não sabemos também. Agora, aquela cúpula mais ligada à cúpula política, esses já se arrumaram, Paulo. E cada um deles já tem a sua rota de fuga pronta. Por isso eu digo que a segunda-feira vai ser muito importante. Se Maduro, de fato, declarar sua vitória, o mundo não reconhecerá, a própria oposição não reconhecerá, e o tal banho de sangue que ele ameaçou, as Forças Armadas não darão respaldo para ele. Por outro lado, se a oposição vence, como você bem disse, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou seja, ele não pode permanecer, ele e essa cúpula, porque ainda que seja negociada uma anistia, isso não será no primeiro momento. E sabe o que o ministro da Defesa falou? Ele disse o seguinte, bom, se o Maduro vencer, e se a oposição aceitar, ótimo. Mas se acontecer o revés, se o Maduro perder, a nossa proposta é que o derrotado se afaste um pouco, descanse, até que haja uma transição pacífica. Então você veja que o Celso Amorim está se deslocando para lá e vai ter que informar o que está acontecendo. Lula não foi assistir às cerimônias em Paris, nós vimos já o Boric e até mesmo o Gustavo Petro, todo mundo dizendo, olha, já deu, Maduro, já deu, está numa boa hora para você botar o seu chapéu e tirar o time.